Mini curso Introdução à Bolsa de Valores vem com mais. Aula 5, tipos de operação. Então nessa aula nós vamos falar sobre os tipos de operação que a gente vai encontrar dentro da Bolsa de Valores, que também vai definir o tipo de trader que você vai ser, né? O trader investidor que você vai vir a ser. Né? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho das estratégias principais que existem, né? As três estratégias, né? Há três escolas principais que a gente pode estar usando como base de nossas estratégias operacionais aqui na Bolsa de Valores, né? Então, essas três escolas, elas são distintas, cada uma tendo suas características únicas, porém, as três podem ser trabalhadas juntos. Tudo vai depender da expertise de quem está operando junto, né? De juntar essas estratégias com sincronia e com lógica, é claro, né? Então, nós temos essas três bases, né? Essas três estratégias bases, por assim dizer. E a partir delas é que nós vamos estar desenvolvendo as nossas estratégias, né? Então, as três escolas seriam, né? São o tape reading, a análise técnica clássica e a análise técnica moderna, o price action, né? O tape reading, eu não falei, eu não vou falar muito sobre ele, vou só dar uma pincelada, pois eu não uso dentro do meu método de ensino, né? Mas vamos lá, vamos estar falando um pouquinho sobre tape reading, né? Conhecido como leitura ou análise de fluxo de ordens, é uma técnica que permite identificar a movimentação dos preços, né, o fluxo, por meio da análise das ordens de compra e venda no mercado. Nesse tipo de estudo, os investidores fazem a leitura dos negócios fechados, né, tipo Times and Trades, que é uma, um, uma ferramenta que a gente tem lá dentro das nossas plataformas traders, tá? E a dinâmica do book de ofertas, né? Com o objetivo de identificar mudanças criadas pelos grandes players nos movimentos dos preços e de se posicionar na mesma direção desses players, né? Usar o tape reading é como surfar na mesma onda dos investidores de peso, seguindo seus movimentos do mercado, né? Então você vai analisar o fluxo de ordem, né? Esse é o tape reading, por dizer assim, bem simploriamente, né? É claro. Continuando, a análise técnica, né? Estuda os movimentos do mercado por meio dos gráficos temporais e atemporais. Com ela, o investidor busca identificar situações que aconteceram no passado e que podem se repetir no presente. São utilizadas estratégias que representam a força do mercado, volatilidade e sinais de compra e venda. Sua base gráfica dos preços sinaliza os pontos de resistência, suporte e tendência do mercado. Por ser prática, essa escola de estudo costuma ser recomendada para traders iniciantes. A análise técnica pode ser adotada em qualquer mercado para prever o cenário mais provável para um ativo, né? Então, a análise técnica ela é única, ela tem a forma dela, assim como o tape reading, mas, por exemplo, dá para você juntar sim a análise técnica com o tape reading. Tem pessoas que fazem isso com excelente precisão e leitura. Então, tudo vai depender, é claro, de você, do seu esforço em aprender e desenvolver-se dentro de cada uma dessas escolas. Né? E o price action, né? Naked trading. O price action é um tipo de análise técnica que não utiliza indicadores. Podemos considerá-lo como um conjunto de conhecimentos sobre os movimentos que o preço cria no gráfico, à medida que se move. Né? Esses movimentos representam as intenções dos operadores, né? Proporcionando perspectivas de movimentos futuros. Price action é tomar decisões de compra e venda baseadas somente no movimento realizado do preço. Quem opta por esta escola de estudo aponta a limpeza do gráfico como sua principal vantagem, né? E claro, cada um, como o price action tem suas especificidades também, assim como a análise técnica e o tape reading, e sim, dá para juntar todas essas escolas juntas e tá montando estratégias operacionais com elas plotadas, por assim dizer, todas juntas dentro do gráfico. Né? É claro que o price action ele está muito mais próximo da análise técnica, né? Então juntar análise técnica com price action é simples, basta você ter a expertise de entender
o que cada uma delas tem, né? Por exemplo, a análise técnica, a gente costuma ler o preço muito baseado em indicadores, né? E quando a gente entende que o indicador pode ser um gatilho, né, para confirmação da leitura de price action, então a gente junta essas duas técnicas em uma só, por assim dizer, e conseguimos fazer excelentes operações dentro do mercado financeiro. E, claro, vamos ter, né, a análise fundamentalista, que é um tipo de análise, né, um pouquinho diferente bem diferente das outras três, né? As outras três a gente tem muito a questão de preço, volume, né, inserido juntas, né? Então fazem parte delas, né? Não que não faça parte da análise fundamentalista, mas a análise fundamentalista ela é mais ligada ao fundamento da empresa. Mas, né, essa seria a quarta escola, ou bem na verdade, né, a primeira, né? A análise fundamentalista é usada para analisar se uma empresa tem fundamentos sólidos de crescimento durante os anos, para projetar se ela poderá ou não continuar sua jornada de crescimento. Então, assim ser utilizada principalmente pelo longo prazo, né, para operações de montagem de carteira de position. Quando elas são voltadas principalmente, né, para os dividendos, que são os proventos que recebemos por ter ações de empresa, né? Então, assim, a análise fundamentalista, ela é usada para quem quer carteira de longo prazo, para quem quer se tornar sócio da empresa, primeiramente, e, claro, né, com consequência, receber os dividendos, né? Então, aquelas carteiras que a gente monta pensando em dividendos de longo prazo, a gente tem que estar usando análise fundamentalista junto, porque a gente tem que olhar para uma empresa e ver se ela vai estar sólida, se ela demonstra solidez durante os anos, se ela já mostrou essa solidez, e projetar se ela pode continuar, se o mercado que ela está atuando vai continuar sólido. Então tudo isso aí vai pesar, e aí é através da análise fundamentalista que nós vamos conseguir ter tudo isso aí. Continuando então agora, o que pode surgir, né? Pode surgir então os tipos de operação, que também vai ser os tipos de traders que a gente vai ter no mercado, né? Foi falado dos tipos de escolas ou estratégias que podemos ter para analisar os ativos de bolsa de valores. Agora vamos falar dos tipos de operação que podemos vir a realizar no mercado financeiro, né? Não podemos ter, nós podemos ter operações em bolsa de valores que duram segundos, até operações que podem durar anos e anos, né? Como eu estava falando, é aquela pessoa que vai comprar a ação para se tornar sócio da empresa, então para carregar essas ações, né, por muitos anos, quem sabe não se desfazer, deixando futuramente para as próximas gerações da família, né? Então tudo vai depender do seu perfil operacional, do que você quer fazer com o seu dinheiro, que você vai estar investindo, né? E para rentabilizar mais rapidamente. Posso ter calma e esperar para rentabilizar, né? Então as operações de bolsa de valores, ela vai depender do objetivo que você tem para o dinheiro investido. Eu quero rentabilizar com velocidade, eu preciso rentabilizar rapidamente porque eu preciso, né, comprar alguma coisa. Então vai ter um tipo de operação para isso. Não, eu posso colocar meu dinheiro aí e deixar ele rendendo conforme os anos. Vai ter um outro tipo de estratégia de operacional que você vai estar desenvolvendo, né? Scalping ou scalper trader. O scalper é o tipo de negociação que envolve movimentos curtíssimos em um tempo ainda menor que o day trade. Logo, o objetivo é obter lucros pequenos e rápidos, gerando perdas igualmente pequenas, caso aconteçam. A soma de ganhos e prejuízo pode ser elevada devido ao alto volume negociado. Utiliza-se tape reading, análise técnica e price action para estar operando scalping, né, ou scalper. É o tipo de operação mais perigosa que tem no mercado, tá? É o tipo de operação que você tem que ter um psicológico muito forte, muito alinhado ao mercado para estar conseguindo fazer esse tipo de operação. Pode parecer simples porque você pega uma variação pequena, mas não é, tá? Precisa ter sim um grande conhecimento gráfico, principalmente eu diria de price action, tá?
Claro que a análise técnica, o tape reading vai ajudar demais, porque como você faz pequenas movimentações, então esse fluxo, você ler o fluxo pode ajudar sim a entender onde tem esses pontos que você pode estar aproveitando para estar fazendo as suas operações. Né? É um tipo de operação que requer um cuidado, porque você tem que ter maior taxa de acerto do que de erro, né? Então você não de stop, né? Não é erro de stops. Então você tem que acertar muito mais operações do que tomar stops, né? Então por isso que tem que ser muito bem estudada essa estratégia, tem que ser muito bem entendida e você tem que desenvolver estratégias sólidas para estar operando o scalping, né? A grande desvantagem do scalp é que a relação risco-retorno pode não ser tão elevada, então você corre riscos maiores e pode não ter ganhos tão elevados. O desempenho depende da sua eficiência, né? Que é dada pela taxa de acerto do trader. Quanto maior ela for, maior é o resultado líquido do dia, né? Eu tenho estratégias de microscalp, eu venho dessa escola, né? Minha primeira escola de estratégias operacionais foi microscalper, eu venho dessa escola aí. Então eu tenho sim estratégias sólidas desenvolvidas para isso e que elas são simples. Meu método é simples. Ao final desse mini curso aqui sobre introdução, vai fazer a playlist Um Novo Olhar do Gráfico Renko, tá? Que vocês vão ver como que é a base do meu método operacional. Ela é simples, tá? Eu tenho uma boa base de price action e análise técnica, eu não uso o tape reading, tá? Mas claro, se você quiser utilizar o tape reading, fique à vontade. Eu não é porque eu não uso que eu não acho que funciona, pelo contrário, tape reading funciona muito bem, tá? Tem que, é claro, ter paciência, calma e entender que tudo vai ser um processo. Cada coisa disso aqui vai ser um processo de aprendizado, então requer tempo, requer amadurecimento para você estar assim amadurecendo o mercado e vivendo dele, quem sabe um dia, né? Continuando então, day trade, modalidade de negociação que ocorre no mesmo dia, ou seja, o investidor nunca leva a operação para outras datas. Assim, a operação é encerrada no mesmo pregão em que foi iniciada. O day trade pode utilizar o tape reading, análise técnica e principalmente o price action para operar em gráficos atemporais e temporais, né? Então, a mesma coisa que é aplicada aqui no day trade também é aplicada no scalp. Só que o scalp é menor, mais rápido que o day trade, porque o scalp ele vai demorar segundos, quem sabe minutos. Já o day trade ele pode levar horas. Você pode abrir uma operação às 10 horas da manhã e fechar essa operação apenas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Tá? Então, o day trade ele é vamos dizer assim, uma operação que ela é aberta e fechada no mesmo dia. O scalp também. E é assim, todo scalp é um day trade, mas nem todo day trade vai ser um scalp, né? Então, tem essa diferenciação. O scalp faz parte do day trade, mas o day trade em si não precisa ser todos scalp. E devido ao curtíssimo prazo, o day trade demanda maior tempo disponível para operar no mercado. Ainda paga-se uma tributação mais alta que nas outras alternativas, 20% sobre o lucro, sendo que não há limite de isenção. E é a modalidade mais complexa de investimento dentro da Bolsa de Valores, né? As pessoas elas vêm para cá, né, para a Bolsa, pelo day trade, né? Pelo que é vendido aí no mercado, sobre a facilidade de vir fazer day trade e ficar rico, né? Mas não existe isso, tá, pessoal? Entenda que tudo é um processo, vai ter esse processo inserido. Não estou querendo te desanimar, pelo contrário, eu quero que você entenda que não vai ser rápido, que não existe essa rapidez que é vendida no mercado para se fazer day trade ou para viver de day trade. Há um processo, respeite esse processo, há um tempo inserido, né? É como eu disse lá nas aulas passadas, sobre, por exemplo, se tornar médico. Você não vai se tornar médico do dia para a noite, você também não vai se tornar day trader do dia para a noite. Tá? Não é porque você fez um curso no final de semana, um cursinho básico ainda, que você vai estar operando contra as maiores mentes do mercado e sair ganhador.
tá? Essa é uma ilusão que vendem aí. Então, já que você está aqui no canal, entenda isso, tá? E aproveite para ir estudando o que a gente tem aí de material gratuito, não só aqui no canal, mas também com outras pessoas que eu indico a estar estudando, que é bem interessante. Qualquer coisa, só me procurar, que eu indico pessoas que podem sim, tem muito conteúdo aí gerado gratuitamente para você ir aprendendo, mas entenda que não dá apenas, eu acho, na minha opinião, é claro, de viver de conteúdo gratuito, de aprender o todo do mercado de conteúdo gratuito, tá? Há uma diferença muito grande entre gratuidade e o conteúdo pago, não na questão da entrega do conteúdo, mas sim do como que nós absorvemos esse conteúdo. Há uma grande diferença nisso aí, entenda isso também. Continuando então, swing trade ou médio prazo, né? Eu não gosto muito dessa palavra swing trade, mas vamos lá, né? Já o swing trade tem prazos um pouco maiores, entre dias e semanas. Quem se utiliza dessa modalidade também usa análise técnica e o price action, utilizando gráficos diários, semanais, como em outros tipos de operação. É preciso ter paciência, diversificação e estratégias bem definidas. Porém, médio prazo se opera menos vezes, com o propósito de acertar o ponto exato de reversão dos movimentos. Nesse caso, a liquidez dos ativos e derivativos operados pode ser um pouquinho menor que no caso das alternativas escolhidas no day trade. Tem essa também questão no day trade, a gente tem que escolher os ativos de maior liquidez. Por isso que hoje os contratos futuros, sejam eles de índice ou de dólar, são os contratos mais usados para se operar day trade, tá? Mas, por exemplo, entenda que para você operar o dólar, você tem que entender de economia de dólar. Né? Você tem que entender sobre a moeda, o dólar, que ele está atrelado à economia de um país e à economia mundial, né? Então não é simples estar chegando e ir lá operar o dólar. Tem que entender as nuances, os dados que podem estar ligados a esse ativo e que pode estar movimentando esse ativo com velocidade. E a mesma coisa também para o índice futuro. Tem muita coisa atrelada dentro do índice futuro para a gente estar saindo aí, operando e colocando uma ordem no mercado sem mesmo entendê-lo no contexto mínimo geral que a gente tem que entender o mercado financeiro. E position trade ou, né, longo prazo. O position trade, né, é a modalidade de investimento em bolsa de valores que pode durar de um mês até anos, baseado em análise técnica, fundamentalista, associada à análise técnica, sendo que os tempos gráficos mais comuns são os semanais e mensais. A liquidez dos ativos negociados pode ser bem menor que no caso do day trade e do swing trade. Afinal, o position trade tem mais tempo para entrar e sair de uma posição. Também há exigências menores em relação ao tempo de dedicação devido ao maior prazo das operações. Então, por exemplo, um day trade, você vai estar todo dia na frente da tela do computador fazendo day trade. Não tem como fugir disso. E se você, às vezes, se cansa da leitura e tudo mais, isso aí vai ser um empecilho para você estar operando todo dia. Então, para você se tornar day trade, você tem que entender isso. O médio prazo, swing trade, também, né, você vai precisar de um tempo um pouquinho maior. Você vai precisar ali estar ajustando as operações pelo menos semanalmente. Então, pelo menos 2 vezes por semana você vai estar ali no gráfico, analisando o gráfico. Já o position trade a longo prazo, você pode estar analisando o gráfico a cada 10 dias, a cada semana, né, a cada 15 dias, talvez a cada mês, dependendo da estratégia operacional que você vai estar desenvolvendo, do quanto tempo você tem para estar aplicando o seu dinheiro. Eu posso colocar esse dinheiro aqui, eu tenho uma quantia reservada aqui que eu posso colocar no longuíssimo prazo para deixar aí anos e anos e anos. Então você vai desenvolver uma estratégia para estar operando esse dinheiro no longuíssimo prazo. Não, eu preciso de médio prazo, eu quero operações que podem demorar aí umas semanas para acontecer, mas eu quero ter uma rentabilidade um pouco mais rápida e com maior velocidade, com menos tempo, né? Então, aí você vai ter que usar, né, os gráficos diários, que aí vai ser o gráfico de médio prazo, então que você vai estar ali operando, né, o médio prazo, então você vai estar
vai ter que estar ali no gráfico também fazendo esses ajustes de médio prazo, né? Então, isso, colocações de saída, de stop, mexidas nas posições e tudo mais, né? Tudo isso a gente vai ter lá a boleta dentro da corretora para estar fazendo. Você vai ter o tempo da ordem lá para colocar a boleta e falar, eu quero que essa ordem seja válida até determinado dia, tudo mais, né? Mas isso é questão para outras aulas. Então, esse é o tipos de operações que a gente pode estar encontrando no mercado financeiro. Se você gostou dessa aula, dá um like, compartilha com quem você conhece, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhuma aula de que possa estar saindo aqui no canal. E até o próximo aula, então.